salvos por amor e para amar. Basicamente esse é o propósito. Somos salvos pelo amor de Deus. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, tem alguém que crê aqui, irmãos? Não pereça, não sofra, mas tenha a vida eterna. Preste atenção aqui na palavra. Eu gosto que olhe, isso é didática, preste atenção aqui. Nós somos salvos por amor. E aquele que é salvo por amor, ele é salvo por um propósito, ele é salvo para amar. Esse salvo para amar não é romantizar. Esse salvo para amar não é um sentimento, é uma atitude, é uma ação. Deus, ele amou o mundo que deu, é uma atitude de amor. Deus não ficou no céu fazendo assim para você, enquanto você descia para as trevas. Deus não ficou no céu dizendo eu te amo. Deus não ficou no céu mandando os homens escrever que ele amava você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, é uma atitude de amor. Quando nós somos salvos por amor, e nós somos salvos por amor, é do mesmo jeito. Ninguém é salvo para ficar assim para Deus no culto. Ai, Senhor é santo, Deus maravilhoso. Na hora da oração, Deus, eu te amo, eu te amo. Não, nem para as pessoas. Eu amo o meu próximo, eu amo o meu irmão. Não, Deus não chamou a gente para ser romântico. Deus não chamou eu e você para romantizar o Evangelho. Deus chamou eu e você para ter a mesma atitude dele. Que ele amou o mundo de tal maneira que fez alguma coisa. Eu e você, com a natureza de Deus, nós fomos amados por Deus e somos amados por Deus. Mas há um propósito. O propósito é que eu e você também venhamos amar. Não só de forma romântica, mas de atitude, de ação. É uma ação de amor. É uma atitude de amor. Então nós somos salvos por amor e somos salvos para amar. Pode passar. Que mais? Olha o que diz o texto. Pois vocês são salvos pela graça. Glória a Deus. Eu sou salvo pelo quê? Pela graça. E o que é graça? Graça quer dizer que eu não preciso fazer nada para ser salvo. Graça quer dizer que o Senhor é que fez tudo para mim ser salvo. Ser salvo pela graça, a maioria de nós já sabe, mas a gente está gravando. Quem sabe alguém que vai assistir esse vídeo vai ver pela primeira vez. Ou quem sabe tem pessoas aqui que ainda não compreenderam o que é ser salvo pela graça. Basicamente é que você não tem ação nenhuma sua para entrar no céu. Tudo foi obra do Espírito Santo, tudo foi obra de Deus, tudo foi obra de Cristo, a salvação. Se você tem algum direito de entrar para a vida eterna, esse direito de entrar para a vida eterna foi conquistado por Jesus e não por você. Não foi o meu jejum e nem o meu abandono das coisas do mundo, não foi a minha oração na madrugada, nada disso me concedeu um lugar na eternidade. Quem me concedeu foi Jesus, Ele me deu um lugar na eternidade. Então nós somos salvos pela graça. Mas nós somos salvos para quê? Que quando nós lemos os textos, é bom a gente ler todo o contexto, para a gente compreender tudo, senão a gente para de ser salvo pela graça. E a maioria chega e pergunta assim, mas vocês não precisam fazer nada agora. Eu ainda vi alguém essa semana dizendo assim, então tá bom, beleza. Não, escreveu massa, então eu vou pecar à vontade. É um sem entendimento do que é a graça de Deus. Ele não sabe que a graça de Deus é uma nova vida que Deus dá para você. E essa nova vida não é uma vida que Ele trouxe de outro lugar, é Ele em você. É Ele em nós, é a vida dEle em nós. Então como que eu vou pecar à vontade? Como se é a natureza de Deus em mim agora? Então quando nós somos salvos pela graça, e nós sabemos disso, toda a igreja sabe, e a maioria das igrejas pregam, você é salvo pela graça, e para por aí, depois tem mais alguma coisa para fazer. Mas o texto ele segue dizendo, diz assim, vocês são salvos pela graça, por meio do que, irmãos? Da fé. E isto não vem de vocês. A graça, a fé, a salvação é um dom de Deus. É um presente de Deus. Não é por obras. Eu não sou salvo por causa das minhas obras.
para que ninguém possa se gloriar e chegar diante de alguém ou diante de Deus e dizer: eu sou salvo porque eu faço boas ações, eu sou salvo porque eu faço tudo que a religião pede, eu sou salvo por ninguém. É para ninguém se gloriar. Não há glória em mim, não há glória em você, a não ser a glória de Deus na nossa vida. Ele diz, então não é obra, não é a sua obra, Emerson, não é a sua obra, Cristiano, não é a obra de vocês são salvos por causa de um presente que vocês ganharam de Deus. Vocês ganharam um dom de Deus. Esse dom de Deus já é para que ninguém possa dizer: eu posso, eu consegui entrar no céu. Tem uma música pentecostal, que é uma mulher que canta, não sei quem canta. Quem sabe tem alguém que ouve aí nas rádios, né? Eu já não ouço. E ela diz assim: eu estou pagando o preço para entrar no céu. Pois então esse versículo destrói essa canção, porque eu não pago o preço para entrar no céu. Tem cristão que parece que ele está numa mata, né? E vem as onças, vem os tigres, e ele está passando numa floresta, e ele vai chegar no céu aos pedaços assim. Parece que ele vai chegar no céu aos pedaços, porque, meu Deus, foi um sacrifício. Ele vai chegar lá e ainda ele pensa que vai se gloriar em Deus, dizer assim: olha, Senhor, consegui. Não foi fácil. Porque a maioria dos crentes, todos, eles ficam dizendo assim: não é fácil. A vida cristã não é fácil. É o que mais você vê, né? A gente está passando por um deserto. Jesus foi para o deserto para você não ir. Estou passando no deserto, estou passando, não sei o que. Nós vamos passar aflição. É claro que nós vamos passar. Mas não dê glória para a aflição, dê glória para Deus. Porque no meio da aflição nós temos com Deus. Tem gente que dá glória para a aflição, né? Meu irmão, tem que ver que aflição eu estou passando. E às vezes é uma disputa de quem está passando a maior aflição. Eu também estou passando uma luta. Não, mas tu nem imagina a que eu estou passando. É uma disputa de crente, de quem tem a luta maior. E o que está fazendo? Mas eu estou no joelho de madrugada, toda madrugada orando, estou pagando o preço. Meu irmão, Jesus não morreu na cruz para você ter uma vida miserável de sofrimento, uma vida de luta. Esqueça, você não luta com o diabo, irmão. Você não luta com o diabo. Você não luta com o diabo. Vou repetir até gravar aí. Até você gravar, você não luta com o diabo. Jesus já venceu tudo que precisava ser vencido. Amém? Nós temos a vitória nele, nós caminhamos na vitória dele. Então vocês são salvos pela graça e não é por obras, para que ninguém venha se gloriar. Agora olha a continuação do texto. Porque somos criação de Deus. Essa criação de Deus, ela é realizada em Cristo. Quer dizer que em Cristo é uma nova criação. É uma criação do projeto de Deus. Nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus com propósito. Qual é o propósito, pastor? Para fazermos boas obras. O texto diz: vocês são salvos pela graça, isso não vem de vós, isso é um dom de Deus para que ninguém se glorie. E o texto ele segue dizendo: porque vocês são criação de Deus realizada em Cristo para pecar à vontade? Não, para boas obras. Eu sou uma criação, em Cristo nós somos uma nova criação. Todo aquele que crê em Jesus, ele é uma nova criação. E é uma nova criação para boas obras. Que boas obras são essas? As obras de Deus, são as obras de Cristo, são as obras dessa nova natureza. É dessa nova natureza que nós temos obras. Por isso eu iniciei dizendo: olha, nós somos salvos pelo amor. Porque é pelo amor, né, irmãos? Você não mereceu, eu não mereci. Deus não olhou e disse assim: bom menino, você merece o céu. Deus não olhou e fez assim para nós. Ele me amou, viu como eu era e me amou. Os pecados que ele pagou, ele sabia que eu ia ficar devendo, se ele pagasse só os pecados que eu já tinha cometido, ou só os de hoje. E ele sabia que eu ia pecar, então ele já pagou os pecados de amanhã.
Então eu estou totalmente coberto por essa obra maravilhosa de Cristo. Mas eu tenho tudo isso e toda essa nova criação para boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Então esse texto aqui, ele está dizendo assim, vocês são salvos, isso é básico, mas tem um propósito dessa salvação, é boas obras. Nós estamos aqui hoje na terceira noite, irmãos, falando sobre dons, falando sobre servir, falando sobre nós despertarmos os dons. E não há como nós despertarmos os dons se a gente não entender o processo da salvação. Somos salvos pela graça. E também, para que somos salvos? Porque a pessoa, eu sou salvo pela graça. E as suas boas obras. Olha as suas boas obras. É claro que nós temos várias boas obras, mas eu quero mostrar algumas coisas para vocês hoje aqui, para nós pensarmos. Olha só. Pode passar. As boas obras, elas não são apenas ações sociais, caridade. Porque caridade sem Cristo é apenas mais um movimento humanitário. Fazer caridade, ajudar o próximo, estender a mão, deixar alguém chorar no seu ombro, acolher, isso qualquer ser humano com um caráter ele faz. Qualquer ser humano faz. Qualquer entidade faz, não é só a igreja que faz isso. A igreja também faz. Mas qualquer entidade faz isso. Isso não são boas obras que Deus preparou apenas, não são só essas. Porque isso, sem Jesus, é apenas mais um movimento humanitário. A palavra de Deus diz o seguinte, diz que nem só de pão vive o homem. Quer dizer, as pessoas não precisam só da caridade. Elas não precisam só do alimento, não precisam só que a gente ame elas, aceite elas. Tudo isso é de filho de Deus. Você aceitar as pessoas, se amar as pessoas, se ajudar as pessoas, tudo isso é de filho de Deus. Mas nem só de pão vive o homem, mas o homem também, ele vive de toda a palavra de Cristo, ou de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu resumi a palavra de Cristo, né? As pessoas não precisam só da nossa caridade. As pessoas não precisam só de eu ser um bom vizinho para ela. Os meus amigos na empresa não precisam só que eu seja um bom amigo para ele. Isso não basta. Isso não faz ele despertar o espírito dele. Não faz acordar o espírito dele. Ser um bom amigo, até quem não conhece Jesus também é, porque isso é outra questão. Não tem a ver com uma mudança uma mudança de vida, de natureza. Porque um ser humano normal, sem se deturpar no seu caráter, ele vai ser um bom amigo, vai ser um bom vizinho, ele vai ser uma boa pessoa. Só que a salvação não é para quem é bom. A salvação, a palavra de Deus, ela diz, a salvação ela só vem por meio de Cristo. Essas pessoas não precisam conhecer a minha bondade, elas precisam conhecer a bondade de Deus. Não é só a minha bondade. Nós estamos nos reunindo em grupos pequenos, nas células, estamos nas casas. E agora nós temos um grande projeto para nós colocarmos com as células de novo, com os grupos pequenos nas casas. Mas nós temos que entender essas coisas. As pessoas não estão precisando só da nossa bondade. Elas estão precisando conhecer a bondade de Deus, porque a nossa bondade não dá para ela entrada na salvação. O que dá para ela entrada na salvação é ela entender e compreender a bondade de Deus. O interessante é que nós temos tudo isso. Nós temos na nossa vida a bondade humana e a transformação que Deus nos deu, mas nós também temos a palavra de Cristo para ela. Nós não temos só o pão, que nem só de pão vive o homem, mas nós temos também o pão. Mas nós temos também a palavra de Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos ministros da reconciliação. Ministros para que eu e você venhamos encontrar com as pessoas e elas venham sim se reconciliar com Deus agora. Eu não sei se você hoje está compreendendo, mas o Espírito Santo de Deus comigo e com você nesses dias, ele tem trabalhado para que, tem ministrado o nosso coração, para que eu e você tenhamos os olhos abertos para essas pessoas, mas para a vida delas com Deus, irmão.
Não basta eu ser um bom amigo, um bom pai. Não basta eu ser um bom colega de trabalho. O Espírito Santo, ele tem gerado oportunidades para você falar do amor de Deus, da graça de Deus. De repente abrir os olhos de alguém que está na religião. De repente trazer alguém que está no lamaçal de volta para Cristo. Você entende? Amém, irmãos? Porque eu e você, nós fomos salvos pelo amor. E nós fomos salvos pelo amor para amar. Olha só. Pode passar. Nossa vida só começa a ter um sentido quando nós descobrimos e vivemos o nosso propósito. Não há sentido algum de uma vida sem propósito. Não sei se alguém já leu aqui, tem vários livros que falam sobre isso, mas tem um livro muito bom que é Uma Vida com Propósitos. Não há sentido, esse livro é muito bom, até indico para os irmãos lerem esse livro. Quando eu vivo uma vida sem propósito, eu não vivo a vida que Deus preparou para mim. Porque a vida que Deus me deu é uma vida, eu sou salvo pela graça para. Não é eu sou salvo pela graça para parar. Eu sou salvo pela graça para amar. Eu sou salvo pela graça para boas obras. Eu não sou salvo pela graça para ficar estagnado. Não sou salvo pela graça para ficar parado. Eu não sou salvo pela graça para me abandonar tudo. Eu sou salvo pela graça para me avançar. Para avançar, irmão. Aleluia. Para continuar. Eu não sou salvo pela graça para retroceder. Eu sou salvo agora. Sim, mas e as pessoas? E os outros? Você é salvo pela graça, mas e os outros? Aquela paixão que nós, mesmo não entendendo ainda sobre o Evangelho da graça de Deus, tínhamos com os grupos pequenos, de trazer as pessoas para Jesus, de levar as pessoas até Cristo, de falar do amor de Deus para elas, que esse despertamento, irmãos, eu creio que é isso que está acontecendo hoje na nossa vida aqui. Esse despertamento de estar no meu trabalho. Hoje eu coloquei ali um textinho sobre a visão da abelha, não sei se todos os líderes viram, mas a visão da abelha, né? Tudo que ela vê, é por isso que aonde ela vai tem aquele mesmo formato, porque é o que ela vê. É o que ela vê. É o propósito de vida, é a natureza. A nossa natureza é salvo pela graça para. Salvo pela graça para boas obras. Então nós já temos um propósito. Agora, se eu não descubro, mas eu já descobri o propósito. Agora eu vou viver o propósito. A nossa vida só vai começar a ter sentido quando nós descobrirmos e vivermos o nosso propósito. Eu lembro que quando eu comecei no Evangelho, nas primeiras semanas falaram assim: olha, vão estar entregando folheto na rua. E eu disse: vou entregar. Porque eu queria mais gente ouvindo o que eu estava ouvindo. Queria mais pessoas ali. Eu acho que eu tinha 11, 12 anos. E eu peguei um maço de folheto. Geralmente era feito, né, um monte de folheto para evangelizar. Era pouca gente na cidade que conhecia Jesus. E peguei um maço de folheto e saí evangelizar o dia todo. O dia todo. Muitas vezes ficava frustrado, porque as pessoas amassavam o folheto, jogavam no chão. Primeira vez evangelizando, né, entregando folheto, as pessoas amassavam e falavam ainda algumas coisas. Eu tenho minha religião, não sei mais o que. E aquilo, né, puxa, eu nunca tinha evangelizado. É frustrante, porque tu acha que todo mundo vai olhar e dizer: ai, parece que alguém vai pegar o folheto e dizer, né, eu quero ir hoje, me leva agora. Mas não é assim. E quando nós vamos aprendendo isso, irmãos, quando nós vamos aprendendo, e eu aprendi isso desde os primeiros passos que eu dei na fé, que o Evangelho não era só para mim, mas que eu tinha sim um encargo no Evangelho, que eu tinha uma missão no Evangelho, que eu tinha um propósito no Evangelho. Desde que eu compreendi isso, nunca parei. Nunca parei, porque a sua vida, ela precisa ter um propósito. E o maior propósito da sua vida é você ser Jesus na terra, irmão. O maior propósito da sua vida é você ser a palavra para as pessoas. É você ser o Evangelho para as pessoas. Não pensa que o seu propósito é coisas de correr atrás do vento, que eu preguei aqui semana passada. Não. Isso pode fazer parte do propósito. Mas o nosso propósito, ele tem a ver com ser Jesus na vida das pessoas. Ser a palavra na vida das pessoas.
sabe? Eu não sei você, mas quando eu estou conversando com alguém que eu sei que ela não conhece Jesus, eu fico imaginando toda a vida dela. Como é com a família, como é, né, como é quando ela vai dormir, o que ela pensa quando ela vai dormir. Ainda mais se eu sei que tem uma vida atribulada. Tudo isso eu penso quando eu estou conversando com alguém que não entende o Evangelho ainda. Eu fico pensando todo o sofrimento que essa pessoa está passando. E chega a me dar uma certa ansiedade, né? Uma ansiedade gospel. Chega a me dar uma ansiedade espiritual, para fazer com que essa pessoa se liberte daquilo ali, conheça a paz que só Jesus pode dar. Porque ele disse, né? Olha, eu dou a paz a vocês, e não é a paz que o mundo dá. Então eu fico, irmãos, numa expectativa de que essa pessoa conheça Jesus e reine a paz na vida dela. E reine a paz. Uma paz verdadeira, que não é conquistada em um dia ou outro, mas uma paz verdadeira. Você vive essa paz, irmãos? Eu vivo essa paz. Então, quando você está conversando com um amigo seu, com uma amiga sua, mas ela ainda não conhece Jesus, ainda não tem um relacionamento com Jesus, irmão, você precisa ficar atento, porque o Espírito Santo vai dar para você uma oportunidade para você ser a palavra para aquela pessoa. Porque você já sabe o seu propósito. E agora a sua vida começa a ter sentido. O Cristo que amo até o fim, ou que amou até o fim, o Cristo que amou até o fim, habita em mim para o mesmo propósito. A palavra de Deus diz que Ele amou até o fim. E esse Cristo que amou até o fim, Ele morreu, irmãos. Mas Ele ressuscitou. Mas o mais importante não é só que Ele ressuscitou e ficou por aí. Ele ressuscitou e veio habitar em mim. Veio habitar em você. Então Ele amou até o fim, agora Ele habita em mim para o mesmo propósito. Para que a gente venha amar as pessoas até o fim. Para que até o final da nossa vida a gente consiga falar do amor de Deus para quantas pessoas Deus permitir, de várias formas possíveis, de todas as ferramentas possíveis que Deus colocar nas nossas mãos. Nós vamos falar do amor de Deus. Nós estamos nos pequenos grupos agora, daqui a alguns dias. Se você ainda não entende, pastor, não entendo ainda seu pequeno grupo, o que é isso? Você não precisa entender agora, você pode só crer agora. Você não precisa entender tudo que Deus faz, irmão. Você tem que crer. Deus nunca disse venha e entenda. Ele disse para você crer. O Evangelho nunca chamou pessoas para virem entenderem as coisas. É para vir crer. Depois a gente vai entender. Então, se você não entende nada, e você, meu irmão, minha irmã, às vezes tua esposa, o teu esposo, às vezes teus filhos, o teu pai, tua mãe, estão cuidando de um grupo pequeno, estão na frente de um trabalho, porque sempre tem alguém na família que é mais ativo na missão, é mais ativo no Evangelho. E você pode não entender ainda o porquê que essa pessoa é tão ativo no Evangelho, no reino de Deus, de servir a Deus. Você também não precisa entender. Você só precisa crer. E pode acompanhar também, porque nesse processo, enquanto você vai indo crendo, os seus olhos vão sendo abertos. Você só tem que ir caminhando. Você não precisa saber tudo agora. Você só tem que crer. Se você é uma esposa, um esposo, um filho, um pai, uma mãe que está aqui hoje, e você vê que alguém na sua casa é muito ativo no Evangelho, no reino, no serviço, você não precisa indagar a Deus porque você não é ativo também. Você só tem que ir acompanhando e crendo. Amém, irmãos? É desse jeito. O reino não vai parar para você compreender. Não, no teu tempo você vai entender. Então, o mesmo Cristo que amou até o fim, Ele habita em você, irmão, para o mesmo propósito. Nós somos salvos para quê, então, irmãos? Somos salvos para boas obras, né? Agora preste atenção. Fluir a vida e a natureza de Cristo em nós, tocando o nosso próximo. Sou salvo pela graça para isso, para deixar fluir. Eu já tenho a natureza de Deus. Agora eu só deixo fluir, eu só deixo Jesus agir através da minha vida, na vida das pessoas. Aleluia. Só deixo Cristo se mover na vida das pessoas. Próximo, olha só. Quem foi tocado por Cristo? Alguém foi aqui já, irmãos? Eu fui tocado, habitado por Cristo. Agora, deixa através de você Cristo
tocar outras pessoas através da sua vida. Pode passar, eu acho que é o último, né? Esse é o último. Aquele que está ligado em Cristo, não é o que diz a palavra? Vocês estão ligados. Vocês estão ligados em Cristo. Eu sou a videira, vocês são os ramos, mas eu sou a videira. Então aquele que está ligado em Cristo fluirá a mesma natureza. Irmão, para que Jesus veio do céu para a terra? Para experimentar a praia, para experimentar o trabalho, para experimentar o quê? O que ele veio fazer? Não, ele veio por causa sua. Ele veio por causa nossa. Ele veio com um propósito específico. Um dia disseram assim: Senhor, o senhor não vai comer? Todo mundo comendo, com fome, o senhor não vai comer? Ele disse assim: olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Uma visão clara de propósito. É claro que Jesus comia, irmãos. Mas nesse momento ele estava ensinando aqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam ali, que existem momentos na vida que ele tem que olhar para aquilo que é prioridade. Existem momentos na nossa vida que a gente tem que olhar para aquilo que é prioridade. O que é prioridade? O propósito da nossa vida. É a prioridade da nossa vida, é o propósito. Não é à toa que a palavra de Deus diz que nós somos sal da terra. Não é à toa que a palavra de Deus diz que nós somos luz nesse mundo. Não é à toa que a Bíblia diz que eu fui transportado das trevas para o reino do Filho amado. Que nem fui eu que fui, eu fui transportado, né? Não teve esforço meu de ir correndo para o reino. Não, eu fui tranquilo, eu fui carregado, eu fui transportado para o reino. E agora, tenho tudo o que é preciso para frutificar. Porque não sou eu, é através de mim que Jesus frutifica. Entenda, irmão, não é você que frutifica. É Jesus através de você, porque Ele é a videira. Na verdade não é o ramo que dá o fruto. Ele só está manifestando o que é da árvore. Então você dá fruto, você frutifica aquilo que Jesus frutifica. Amém, irmãos? Nesses dias tem colegas nossos precisando ouvir do amor de Deus. Tem gente desesperada olhando para a guerra, olhando para a dengue, olhando para o coronavírus, como é que é, irmão Kleber? Para o Omicron, mulher Cron. Essa é a ideia do irmão Kleber ali, mas pessoal desesperado olhando para essas coisas. Mas eu e você temos a palavra de vida eterna, irmão. Eu e você temos a palavra de Deus na nossa vida. Eu e você temos a palavra da esperança. Aleluia. Eu e você temos o socorro de Deus para a vida das pessoas. Aleluia. Agora não adianta a gente vir aqui no culto e se emocionar com a palavra e dizer glória a Deus. Sou cheio de Deus, eu sou amado para amar. Aleluia. Mas a pessoa sai da porta e dá um branco. E ela chega no trabalho e não faz diferença. Ela chega na escola e não faz diferença. Não, meu irmão. Você sai daqui, o Espírito Santo está com você. Essa semana alguém disse assim: Deus está me incomodando para te dizer alguma coisa. Eu ouvi alguém falando para o outro, né? Mas como Deus incomoda você? Não, Deus não incomoda. Ele acorda, Ele desperta, Ele guia você. Então nesses dias Deus não vai incomodar você. Não, porque Deus não é um Deus incômodo. Deus é um Deus que traz paz. Jesus não disse eu vou incomodar você. Ele disse eu deixo a paz para você. Ele não disse eu deixo vocês perturbados. Não, eu deixo a paz. Deixo a paz, irmão. E o que eu faço agora com essas pessoas que eu encontro, pastor? Vou convidar para ir no grupo pequeno. Vou convidar para olhar alguma coisa na internet lá do Evangelho. Sabe, eu vou falar com essa pessoa para nós fazer lá alguns dias do Evangelho na casa dela. Eu vou falar do Evangelho para ela no meu trabalho, na minha vizinhança. Sempre, pastor, toda hora? Não, Deus vai dar oportunidade para você. Seja a palavra até que brote a oportunidade para você falar a palavra. Seja a palavra até que você possa confessar a palavra para essa pessoa. Até então seja. Ela vai vendo e despertando nela o interesse, dizendo assim: você tem alguma coisa diferente. Quantos aqui já ouviram assim, alguém dizer para você assim: olha, você é crente? Porque eles não sabem o que falar. Então a maneira que eles têm para falar é essa. Eles dizem: você é crente? Aí claro, a gente não vai explicar tudo para a pessoa. Diz, aham.
Aí vai dizer, eu vi, é diferente, você tem alguma coisa diferente. Sabe, tem alguma coisa diferente em você, irmão, você sabia? Tem algo diferente em você. Não é algo, é alguém diferente em você. Aleluia. Tem alguém na nossa vida diferente. Aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos?